tarde, pessoal. É um grande prazer começarmos os eventos do ano do Buenitex. Esse é o primeiro evento que a gente faz nesse ano de 2022. Nos próximos meses devemos ter outros eventos sobre temas tributários ou afetos aqui à seara tributária, como é esse primeiro. Para quem ainda não participou de nenhum dos nossos eventos, a gente tem uma dinâmica que consiste na exposição, aqui pelo Davi, pelo Matheus, por mim, desse tema hoje relacionado aos crimes fiscais. Então, dito isso, esse é um evento em que vamos falar do julgamento que aconteceu a semana passada, da DIN 4980 pelo STF, que afeta a representação fiscal para fins penais. Como eu já disse aqui, já adiantei, esse julgamento já aconteceu a semana passada, então a gente pretende abordar aqui de uma forma bem pragmática quais são os efeitos desse julgamento, o que mudou, se mudou algo relevante, né, especialmente ali para os administradores, diretores das empresas, aonde as empresas precisam ficar mais atentas no seu dia a dia com relação ao pagamento de tributos, cumprimento de obrigações acessórias. Nós temos uma agenda que passa por algumas questões que vão ser respondidas ao longo dessa exposição. Nós vamos abordar algumas dessas questões, o que é a representação fiscal para fins penais, porque o procedimento fiscal administrativo é importante, porque, afinal de contas, ao final do processo administrativo que essa representação fiscal é enviada para o Ministério Público. Então, isso era intrínseco ali ao objeto da DIN, que foi apreciada pelo STF, o que estava em jogo, o que mudou com esse julgamento, como eu já trouxe aqui. E também uma ponderação importante é o que traz essa portaria da Procuradoria 12072, que também trata tanto do envio da representação fiscal pela Procuradoria, como sua atuação como assistente nos processos fiscais. Então, qual a interconexão, né, dessa portaria com esse julgado recente do Supremo? Eu acho que é basicamente isso, assim, nós vamos pincelar alguns outros pontos afetos a essa questão dos crimes contra a ordem tributária, e para isso a gente conta hoje com a presença ilustre do Davi Tangirino, que é um grande criminalista, renomado professor da FGV. É um grande prazer tê-lo como parceiro, não só aqui no nosso dia a dia, como também mais esse evento. Além disso, estou aqui com meu sócio, Matheus Bueno. Somos sócios do Bueno Tax Lawyers, somos uma boutique de direito tributário e ficamos à disposição de todos vocês. Um bom evento a todos. Maravilha. Obrigado, Fernanda, pela gentil apresentação, Matheus, todos que estão aqui. Para mim é uma alegria poder bater esse papo, não é a primeira vez que eu tenho essa honra de poder participar aqui, junto com a turma, com a família do Bueno Tax. E vamos às perguntas, vamos às questões. O penal tributário acaba tirando o sono de muita gente, então vamos ver o que mudou, se é que mudou e quais as preocupações aí que estão colocadas, né? Bom, gente, o prazer estar aqui com vocês de novo. Agradeço mais uma vez a audiência e o privilégio. A gente, acho que, como a Fernanda colocou, tenta fazer um evento sempre muito útil, pragmático, né? E no caso aqui, a gente já teve alguns julgamentos recentes, mas a gente acho que faz uma coisa interessante para vocês. Em vez de vocês terem que parar e ler as dezenas de páginas dos votos vencedores e vencidos, a gente tenta fazer um bom resumo e interpretar o que mudou na prática, né? Eu acho que esse é um tema que consegue juntar dois universos muito importantes, né, para as empresas e para os executivos, que é o mundo tributário, que sempre, infelizmente, nos acompanha, e eventuais cuidados e repercussões criminais, né? Então, se vocês estão na frente de tributaristas e criminalistas, é porque o assunto costuma ser importante. Mas a gente vai tentar deixar ele sempre o mais leve, o mais direto possível aqui. Para fins de nossa didática, né, a gente colocou os slides e ficamos naturalmente, como a Fernanda já colocou, à disposição para as respostas, mas ficam mais como roteiro. E acho que o roteiro começa do começo, né?
A gente teve o julgamento de uma ADI, ou seja, a gente teve uma ação impetrada, que a ADI não é um processo que qualquer um pode iniciar, né? Para se julgar se um dispositivo legal era ou não era constitucional, se ele estava alinhado ou não à Constituição, e do que trata esse artigo em específico. Trata justamente de consequências criminais em relação ao processo tributário. Então, a gente começa falando do que é o processo administrativo fiscal. Por quê? Porque é ali onde começa, normalmente, o tema aqui em pauta, né? Então, o que é um procedimento administrativo fiscal e para que ele serve? Aqui, a gente começa, acho que, falando do nosso lado aqui, meu e da Fernanda, do Bonetex de tributário, né? Porque, basicamente, a gente está falando de lançamento, né? É a autoridade fiscal buscando, via uma auditoria, né? Entender se o contribuinte está compliant, se cumpriu todas as suas obrigações. E isso se faz mediante um processo regulado e vinculado, em que parte das conclusões que a fiscalização pode ter são de competência própria, ou seja, vou fazer um lançamento, eu vejo aqui indícios de falta de pagamento ou falta de obrigação acessória, mas eventualmente a gente tem a coleta de dados que podem indicar para a autoridade um indício de que isso precisa ser comunicado a outros entes, né, para eventuais outras consequências. E aí entra a parte criminal junto. Por quê? Porque o procedimento administrativo fiscal, durante ele, pode surgir os indícios que, para a autoridade fiscal, ele não tem competência para julgar se existe ou não existe crime, né? E lembrando, né, aí que eu atropelo um pouco e vou passar a palavra para o Davi, mas o Ministério Público também não é a palavra final nisso, ele pede para que o juiz, né, o final, o julgador da lei ali, decida se no caso aconteceu ou não, mas a Receita Federal do Brasil, ou a Secretaria da Fazenda do Estado, ou a Secretaria de Finanças, ou como seja, do município, vê ali no procedimento administrativo fiscal que nasceu para auditar tributos, algo que tem, além da indicação de recolhimento, lançamento, cobrança de impostos, taxas, contribuições, o que seja, a necessidade de uma comunicação para a autoridade persecutória, que é o Ministério Público. Então, o procedimento administrativo fiscal, ele sempre vai existir, não necessariamente ele vai ter consequências criminais. E a lei que foi objeto da ADI, que nós começamos o evento aqui discutindo, pretendia dizer que o Ministério Público já seria provocado para, inicialmente, de imediato, já começar a perseguir isso. Davi, Fernanda, eu não sei se a gente já vocês querem ir adiante já para falar nessa outra parte, ou se a gente para por aqui para explorar em mais detalhe o lado tributário, né, do começo da conversa aqui. Eu só queria acrescentar, Matheus, até para abrir aí espaço para o Davi, que nesse processo administrativo fiscal, além das autoridades fiscais colherem ali elementos relativos ao lançamento tributário propriamente dito, também são colhidos indícios de como esse não recolhimento de tributo se deu. É nesse momento do processo administrativo fiscal que começam a aparecer os primeiros indícios, pelo menos, de como o contribuinte atuou. Então, se houve uma intenção deliberada de não recolher tributo, ou se essa falta de recolhimento deliberado, ele é algo ali pontual, ou se ele é algo que vem se perpetuando no tempo, enfim, todas essas questões relacionadas ao dolo, que aí eu acho que o Davi aqui a sumidade, uma autoridade para falar sobre o tema, é nesse momento que esses indícios começam a aparecer. Então, daí o contribuinte insistir muito, agora, recentemente, junto ao Supremo, sobre a necessidade dessa via ser percorrida. Vamos lá. De fato, né, a representação fiscal para fins penais nada mais é do que uma notícia de crime. Quem for lá ao comecinho do Código de Processo Penal vai ver que qualquer pessoa pode comunicar um crime a uma autoridade criminal, né? E, então, do meu ponto de vista, né, a representação fiscal nada mais é do que uma notícia de crime qualificada, no sentido de que tem uma certa formalidade, né, regulada aí por uma série de portarias, acho que até a mais recente, de 2021, aí, essa portaria PGFN 12.072/21, que vai ser objeto de conversa um pouco mais adiante, né? Por que ela é relevantíssima do ponto de vista penal, né? Porque ela, no final do dia,
ela dá, na percepção da autoridade fiscal, ela dá a materialidade do crime. A gente tem que partir meio do pressuposto de que o sistema punitivo criminal, via de regra, não vai ter ninguém especializado na matéria de fundo, na matéria tributária, e aí não vai nenhuma crítica. Para ser assim mesmo, a autoridade fiscal deveria ser a autoridade pública mais conhecedora de direito tributário, né? Então, e aí o que eu estou chamando de materialidade, né? O indício de que houve um crime. E qual é a fonte costumeira da autoridade fiscal, né? Vocês me ajudam aqui, mas se eu não me engano, as 3 palavrinhas que uma lei lá de 1960 alguma coisa dizem, né? Dolo, fraude ou conluio. É isso, né, Fernanda, Matheus? Acho que são essas 3 palavrinhas, né? É isso aí. Nós já temos um problema enorme de partida com a palavra dolo, tá? Mas não precisamos entrar nesse debate, porque dolo, no direito penal, é simplesmente a consciência e a vontade de realizar uma ação. Não um crime, uma ação prevista numa norma. E dolo, na legislação tributária, me parece que herdou uma velha concepção de dolo, já superada há muito tempo no direito penal, que é a intenção de enganar, né? Então, no final do dia, se confunde um pouco com a própria ideia de fraude, na minha opinião. Fraude agora na concepção penal, né? Que é aquele instrumento capaz de induzir a erro uma pessoa. Às vezes, os tipos de fraude pedem um prejuízo, né? A representação fiscal não deveria, em tese, também ser elemento informador de autoria, né? Não deveria, em tese, porque, como regra geral, como vocês sabem melhor do que eu, problema tributário é problema de CNPJ, exceto que seja uma auditoria de pessoa física, né? Mas do que a gente está falando aqui, né, nós estamos falando de empresa, então CNPJ. E penal é um problema de CPF, né? Então, nós não deveríamos ter na repressão fiscal um forte ingresso nas pessoas físicas, né? Todavia, isso acaba acontecendo, né, não na individualização da conduta, porque o Fernando e o Matheus me corrijam aqui, mas, em regra, o auditor fiscal não quer saber se foi Maria, Pedro, José que instrumentalizaram aquela fraude, né? Mas tem crescido muito na representação fiscal, aliás, no trabalho fiscal, né? E isso acaba contaminando a representação, a expansão dos responsáveis tributários, né? A consequência disso é que, justamente nesse sistema penal que conhece pouco o tributário, aumenta muito a chance de todos aqueles nomes arrolados serem expostos depois aos riscos criminais, né? Matheus, Fernanda, já fala um pouco do debate do 83 ou paramos por aqui por enquanto? Como você achar melhor, Davi. Bom, então eu já vou engatar, depois devolvo para vocês, né? O que levaram na ADI, né? Qual foi a bronca aí que levaram na ADI, né? Acho que, exatamente. O 83 da 9430, né? Diz assim, né? Então, a representação fiscal, parará, nos crimes dos artigos 1º e 2º do 837 e apropriação indébita previdenciária e sonegação previdenciária, como no Código Penal, só será mandada para o Ministério Público depois de proferida a decisão final, administrativa final, sobre a exigência fiscal do crédito correspondente. O que justifica a ADI, né? E eu vou tentar não ser assim muito chato no aspecto técnico, né? Mas quem propôs a ADI não estava totalmente errado no seguinte aspecto, né? Os crimes se dividem em relação ao resultado em crimes formais e materiais. Então, crime material é aquele crime, todo crime gera resultado. A questão é, para o crime material, sem o resultado não tem o crime. Ele integra o próprio conceito de crime. E no crime formal, o resultado é irrelevante
Ele sempre vai existir, mas ele é irrelevante para fins típicos, né? Na prática, o que a gente faz é antecipar a punição para o momento da ação. A ação idônea a gerar um perigo ou um dano ao bem jurídico, né? Então, qual que é a bronca da DI? É fazer o seguinte, olha, beleza, lá na súmula vinculante 24, tal, para os crimes materiais, vocês criaram aquela amarra que o procedimento administrativo tributário tem que terminar, porque só então a única autoridade competente a dizer se houve supressão ou redução de tributos, segundo o 142 do CTN, que é a administração, né, ela precisa dizer se teve ou não. E só ela pode dizer. Então, só ela pode dizer, tem que esperar. Agora, dizem os autores da DI, o artigo 2º da 837 e o 68A do Código Penal são crimes formais. Não é preciso que tenha havido efetiva supressão ou redução de tributo. Ora, se não é preciso, me deixa tocar a representação fiscal desde logo. Está meio certo e está meio errado, e, portanto, acho que no final do dia o Supremo agiu bem na maneira como decidiu, né? Por quê? Porque em que pese todo mundo falar que esses crimes são crimes formais, ele é um crime formal muito esquisito. E por que ele é formal? Porque o jeito que ele foi construído é deixar de recolher para o ente o valor que você descontou, cobrou, né? Ou seja, em tese deveria ser aplicável apenas ao substituto. Como é que chama isso? Substituto tributário, não é isso? Sim. Mas olha como o desenho do crime é esquisito, Matheus, Fernando e todo mundo que nos ouve aqui. Deixar de recolher é um crime omissivo, e todo crime omissivo é formal. Bastou eu não recolher, já tem crime. Só que, geralmente, os crimes formais dispensam ou não precisam de uma análise de dano, justamente porque são formais, né? A mera conduta. Mas aqui a gente tem uma situação meio delicada. Por quê? O mero deixar de repassar não invalida ou não esvazia a discussão se aquele tributo era devido. Por exemplo, o Peluso, lá no HC 8.611, que deu origem à súmula vinculante 24, dizia, olha, onde no artigo 1º está dizendo suprimir ou reduzir tributo, blá, 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 leia, suprimir ou reduzir tributo devido. Né? Isso foi muito importante para a construção do voto dele. Da mesma forma... Ou seja, Davi, só para em prol da didática aqui, para ver se eu entendi, aí acho que imagino que a audiência também pode ser proveitoso. A súmula 24 estava dizendo que realmente só pode a parte inquisitória penal começar quando realmente se decidir na parte tributária que, olha, é devido. Então, se eu tenho, especialmente nos tributos chamados por declaração, né, se o contribuinte que declara quanto deve, e aí o fisco não discorda e vem e faz um lançamento, um auto de infração, como esse é o lançamento de tributo que não está confessado, não está declarado, o contribuinte tem a premissa de que ele pode se defender. E a discussão lá da época foi, bom, eu posso já mandar o Ministério Público tocar o procedimento, eu tenho que esperar para ver se na DRJ e no CARF, no caso dos tributos federais, ou no TIT, ou Conselho Municipal, onde for, se termine o julgamento do lançamento administrativo, porque daí eu tenho uma presunção de liquidez e certeza, né, do ato da autoridade tributária dizer que é devido, ou seja, espero tudo isso andar para eu ter certeza ou não, ou posso já ir. E aí, o que o Davi está lembrando aqui, que na época o ministro Peluso, para definir o veredito dele, que cumulou na súmula 24, eles, olha, suprimir tal do artigo que fala de crime contra a ordem tributária desde que seja devido, que isso devido não poderia ser crime suprimir. Ou seja, a lógica vamos aguardar a autoridade administrativa do jeito que a lei tributária e administrativa regulou, né, de como é que o ato de lançamento é revisto pela própria autoridade, que lembrando aqui que, vou usar o exemplo da esfera federal de novo, o CARF, as DRJs, tudo são órgãos do poder executivo, que é quem tem, no caso da União, a competência para cobrar os tributos federais. Então, é a própria União, o próprio Poder Executivo, revisando se o ato daquele fiscal que fez o lançamento está ou não está correto. A gente tem
inúmeros exemplos de lançamentos que depois caem, né, por erro, por o que seja. Então, ou seja, não faz sentido o Ministério Público se dar ao trabalho e provocar o judiciário e perseguir para tentar condenação por um crime, se lá no final eu posso ter, na esfera administrativa, o reconhecimento pela própria autoridade lançadora, né, pelo Poder Executivo aqui no caso, de que não era devido. E aí o ponto que me interessa aqui é, bom, mas se isso já existe súmula, por que a gente está falando em 2022 de uma ADI? É porque, para o artigo 83 que a gente está analisando, um dos crimes, que é o crime formal aqui, a súmula não cobria, né? Não estava escrito ali também, mesmo que o resultado é devido, mas ser devido não é um componente da tipificação de um crime formal. Então, resumindo os últimos minutos do Davi, não seria maluco, né? Ou não é maluca essa ADI, porque a Procuradoria realmente, peraí, mas se era para ser o devido e lá era crime material, né? No sentido de sonegação, que seja, tem que não haver recolhimento, aqui pouco interessaria se no final do dia o CARF dissesse que não é devido. A deslealdade do contribuinte de ter, por exemplo, retido e não repassado para o governo aquele valor já seria condenável, ainda que depois o CARF diga que, olha, não tem nada devido aqui. Pois é, e aí nesse ponto a DEI está errada. Por quê? Né? Eu só posso... Os crimes omissivos, né, então, nesse caso, ele é um crime de quebra de dever. Né? Então, não é o mero não repassar, mas é o não repassar quando era devido o repasse. Né? Então, ainda é importante discutir o dever tributário ou não. Né? Então, talvez para a contribuição previdenciária tenha até menos margem, mas gostaria de ouvir, mas vocês sabem melhor do que eu que existe uma série de discussões sobre ICMS em substituição que são super cabeludas. E aí o simples não repassar já é crime, eu não posso? Né? E o que acontece, então, se eu for criminalmente processado, condenado, e lá na frente o tribunal, o TIT, em São Paulo, enfim, decidir que eu não tinha que pagar esse ICMS? Né? É o mesmo dilema que levou à súmula vinculante 24, ainda que o crime seja formal. Né? Então, não é maluca, mas está correta a decisão do Supremo, porque entender se é devido o tributo é elementar de qualquer crime tributário, independente de ele ser formal ou material. É claro que no formal é mais provável que nós tenhamos o crime, porque ele é mais tangível, né? Mas, de toda forma, diga. Davi, só complementando, eu acho que a Procuradoria buscou, o MP buscou superar esse argumento, trazendo a questão da declaração pelo contribuinte dos valores devidos, né, arrecadados já, no caso aí de contribuição previdenciária, falava-se muito naquelas contribuições que já são retidas, né, das remunerações dos empregados, e que constam ali de diversos documentos, não só das declarações que são prestadas, por exemplo, à Receita Federal, mas também da própria folha de salários ou do holerite ali dos empregados. Então, acho que o argumento que se trazia era justamente esse, olha, se você já está declarando é porque devido é. E como o Davi está bem trazendo, não necessariamente é assim. Quantas teses nós não temos na seara tributária envolvendo as próprias contribuições previdenciárias? E aqui, só completando o que a Fernanda colocou, né, não é porque eu disse que era devido que eu estou 100% certo. Né? A minha declaração tem muita validade, mas isso não impede que eu, eventualmente, queira me aproveitar de uma interpretação que o próprio judiciário eventualmente deu, que, olha, você sempre declarou, e aí a gente pega, sei lá, INSS, que é parte do âmbito aqui do artigo 83 de tudo que a gente está discutindo. Quantas discussões a gente não tem recentemente, até com idas e vindas dos tribunais, né, sobre o que seria realmente uma verba sujeita àquilo e a natureza jurídica daquilo ser ou não ser salário, o que for. Então, embora eu já tenha, como a Fernanda está colocando, eventualmente eu mesmo dito que o IRT tinha que pagar, e aí o Ministério Público, a Procuradoria, quem quisesse, ia dizer, se você já falou, então já é devido? Bom, espera, se eu posso, inclusive na esfera administrativa, discutir, então existe uma chance na lógica de que devido não seria, e aí não faria sentido algum, embora a lei tenha alguma lógica, né, ela está certa a decisão, porque não faria sentido você penalizar alguém pela
não retenção de algo que no final do dia nem devido seria. Aí, você pode ter o cenário de você ter retido X, porque você reconhecia X como... E a autoridade fiscal falou, não, era 2X, era outra alíquota, era outra hipótese. Você também vai incidir na figura, porque você deixou de recolher uma parte. E aí eu não vou poder discutir, né? Eu posso ser criminalizado sem discutir quem é que está certo, qual que era o valor a reter, né? Então, efetivamente, tem muito mais segurança jurídica esperar que, mesmo nos crimes formais, se encerre o procedimento administrativo. Não vamos fugir, né, porque tem muito tema aqui, isso fica particularmente sensível depois de o Supremo, a gente já discutiu isso aqui nesse nosso encontro, depois de o Supremo ter criminalizado o inadimplemento com tomagem de ICMS. Embora com algumas ressalvas, é muito complicado esse julgamento, porque aí sim ele misturou tudo, né? Misturou tudo, e é o inciso segundo, é esse aqui. Então, você está sendo acusado de sonegação com tomagem de ICMS, você não pode discutir se você deve o ICMS mesmo, porque aqui não é retido. É aquela interpretação maluca de que você destacou na nota fiscal, ele foi cobrado, né? Mas tá bom, a interpretação maluca já vingou. Então, peraí, por coerência, eu tenho que ter, antes de ser criminalizado, poder discutir se eu realmente devia aquele ICMS. A gente está num cenário confortável, não é, Davi, que o julgamento aconteceu e a gente já tem o veredito, mas se a gente estivesse ainda analisando o que pode acontecer, esse julgamento do Supremo, agora já faz um ano e meio, eu imagino, que falou que o ICMS, o STJ primeiro falou lá atrás, né? Deixar de pagar ICMS é equivalente à apropriação indébita. Por quê? Porque você não descontou de um funcionário como você descontaria um tributo previdenciário, mas você destacou na nota, recebeu do cliente e depois não repassou para o Estado. Então, é uma apropriação indébita. Aí até você, calma aí, STJ, pode ser um crime, mas se houver a contumácia, se for uma situação, não é uma situação comum, né? É uma mera inadimplência. Porque senão, e a gente tem uma insegurança ainda porque não tem a definição legal, né, para fins criminais, o que seria a contumácia. Mas se vingasse, ou se não vingasse a ADI, né, desculpa, se fosse procedente e a lei inconstitucional e pudesse haver a cobrança da apropriação do artigo, sem obedecer ao artigo 83, mesmo para ICMS, no caso de contumácia, ia ter esse cenário insólito, né, que eu só declarei, mas por algum motivo eu caí lá na configuração de contumácia, como eu destaquei na nota, então cai o julgamento, como aluva o julgamento do STF e do STJ, de que aquilo então seria uma apropriação indébita, e o Ministério Público já poderia seguir o barco, mesmo que depois isso caísse no TIT, onde fosse a impugnação. Maravilha. Acho que podemos seguir aqui. O que estava em jogo na ADI 4980, eu acho que já ficou claro aqui pelo que todos já dissemos. E aí o resultado dela também, não sei, acho que para mim está claro, mas enfim, foi fixado agora pelo STF que sim, mesmo para esses chamados crimes formais, é necessário que se aguarde o final do processo administrativo fiscal para que então seja enviada a representação fiscal para fins penais lá para o MP. Então esse é o cenário que a gente tem hoje. Essa acho que é o ponto relevante aqui, né? Tudo isso a gente estava dizendo até agora, o que estava sendo julgado. E o que foi julgado, o que estava sendo avaliado? O que foi julgado foi que não haveria inconstitucionalidade no artigo 83. Logo, mesmo para esses crimes formais ou previdenciários, que é o artigo 83 em si trata, o procedimento penal há que aguardar o fim dos julgamentos administrativos tributários sobre a validade ou não da cobrança. Então, acho que se alguém ainda não está nesse clima, a nossa vontade é que deixar vocês aliviados. O julgamento foi positivo para os contribuintes, porque se a gente tinha até então, né, um cenário em que poderia voltar a ser moda, a autuação vir acompanhada já da representação fiscal para fins penais, o que gera, nós conhecemos a realidade das empresas, dos nossos clientes aqui, muito desconforto, né? Porque daí, como o Davi mencionou no começo, aí não é mais uma responsabilização da pessoa jurídica. Se tem crime, então quem que está sentando na cadeira ali, em tese, pode ter o poder da caneta que incorreu no tipo, né? E aí esse tipo de notificação sempre foi muito criticada porque justamente por esse descasamento, né, de você ainda estar discutindo se é devido ou não, você gera uma coerção, né, uma coerção muito forte em cima do contribuinte. Como é que eu resolvo isso? Se você pagar aí não tem mais problema? Então, havia uma natural pressão e a autoridade fiscal não é boba, sabe disso. Então, se o Supremo não tivesse mandado esse recado de que, olha, tem que aguardar,
eu não tenho dúvida que, pelo menos nesse pedaço desses crimes aí, que os outros, a súmula 24 ainda se aplicaria, né? A gente poderia ver um aumento de, olha, autuação de INSS ao mesmo tempo, uma visita da autoridade persecutória, ou ofício, e aí aquele barata voa das empresas quando isso chega, né? Vamos impugnar? Não, a tese pode ser ótima, mas se o processo penal vai andar, eu não quero ter nada no meu nome, então aquela pressão, infelizmente, acaba acontecendo. Então, a gente até está passando de alguma forma meio rápido, assumindo que talvez as pessoas já tenham lido, mas o veredito foi favorável aos contribuintes no sentido de ter rejeitado a DIN, validado a lei e mantido os crimes previdenciários aquilo que já existia há mais tempo na súmula 24. Perfeito, Davi? Acho que é algo mais para destacar sobre o veredito em si. Não, é isso aí mesmo. Maravilha. É isso aí. Antes do julgamento da DIN já tinha sido editada essa portaria 12072, que prevê, então, a atuação da Procuradoria na esfera penal. E honestamente, aí o Davi pode dizer se concorda comigo ou não, mas eu senti muito pouco barulho por parte dos contribuintes, por parte dos tributaristas com relação a essa Procuradoria, que a mim, pessoalmente, me causa estranheza, preocupação, porque é uma portaria com termos, que usa termos muito vagos e que deixa aberto um bom caminho para a Procuradoria continuar usando a sua atuação na esfera penal, seja por meio do envio de representação, seja por meio da atuação como assistente, seja em algumas hipóteses atuando como propositora ali da ação penal, para coagir os contribuintes ao pagamento de tributos. Então, eu acho que essa portaria ela veio ali muito na surdina, abrir um novo espaço para a Procuradoria atuar junto aos contribuintes, coagindo-os a esse pagamento, sob pena, então, de atuar nessa outra esfera penal. Em linhas gerais, é isso que me pareceu, Davi. Eu não sei se você quer detalhar um pouco mais, dizer qual foi a sua impressão sobre ela, e a gente traz, só para finalizar aqui essa portaria da Procuradoria, nesse contexto do julgamento último agora do STF, porque talvez futuramente a gente veja o questionamento dessa norma aí no judiciário, porque me parece, de novo, uma grande ilegalidade por parte da Procuradoria. Pois é bem curioso, né? Eu não sei, enfim, para quem está familiarizado ou não com o processo penal, né? Como é que funciona hoje? E digo hoje porque isso foi alterado legislativamente e o Fux suspendeu e guardou na gaveta, né? Mas o Ministério Público não tem o poder de arquivar inquéritos. Esse poder é do Judiciário, né? Então, isso quer dizer que o juiz não pode discordar do arquivamento, né? Então, claro, quando ele denuncia, está fácil, o juiz recebe ou rejeita a denúncia. E do arquivamento, né? Como está suspensa, a norma antiga, que está vigente, embora mais antiga, diz: o juiz, nesse caso, manda para o procurador-geral, né, para o chefe do Ministério Público. E aí o procurador-geral tem basicamente duas escolhas, né? Oferecer a denúncia, que nunca faz, designar um outro promotor para oferecer a denúncia ou confirmar o arquivamento, que é o que acaba acontecendo mais, né? Apenas para a notícia de vocês, assim que a liminar do Fux cair, que eu acho que ela vai cair, o recurso passa a ser para dentro do Ministério Público sem o controle do Judiciário. Então, a palavra final vai ser do Ministério Público se arquiva ou não. E o que a portaria diz, né? Que se o Ministério Público arquivar, a Procuradoria, agora da Fazenda, né, deve acionar o 28, deve provocar o 28. Né? E mais do que isso, né, quando recebida a denúncia por crime tributário, a Procuradoria deve se habilitar como assistente de acusação. Né? O assistente de acusação, o que é bastante curioso, né? Porque, de novo, quem decide se pode ter assistente de acusação é o juiz. E essa decisão é irrecorrível. Né? Ou seja, a Procuradoria vai se colocar ao lado do Ministério Público no polo acusador para lograr uma acusação, uma condenação criminal. Né? E aqui... Aí, Davi, diga. Só uma dúvida. A portaria, primeiro, por partes, né? Essa é uma portaria da PGFN.
Então, tudo que a gente está falando aqui é tributos federais envolvidos. Então, se a gente Isso. estiver falando de algum tributo previdenciário, não que seja da competência estadual e municipal ou do Distrito Federal, os procuradores lá não têm essa incumbência. Mas aqui com a portaria da Procuradoria para os procuradores, o órgão está dizendo, olha, eu quero que você recorra, ainda que se saiba que é o juiz quem admite ou não. Ou seja, eles vão recorrer, diga, se coloquem na posição de assistente, né? Mas isso não quer dizer que eles o serão. O juiz pode fechar a porta na cara deles e aí eles não têm nem condição de insistir. Mas o ponto é, eles têm uma obrigação, né? Porque a portaria não deixa uma faculdade para o servidor ali dele acompanhar o que o Ministério Público está fazendo na seara criminal, nessa parte, e adiante, né? Se o Ministério Público decidir. O que a gente imaginar qual é o papel da Procuradoria? Arrecadar, né? Brigar pelo Estado, pela arrecadação, tal, no caso aqui, tá ficando muito confuso para mim. Eles estão realmente, como a Fernanda colocou, indo, me parece, muito além. Eu imagino um colega nosso lá, advogado, que passou no concurso do procurador, falou, putz, eu vim fazer tributário, agora eu tenho que ficar acompanhando como assistente. E, de novo, né, é um outro universo. Mais do que isso, né, Matheus? Se o Ministério Público... O artigo 7º, para mim, é o mais complicado de todos, né? Da portaria, porque ele diz assim, né, que se o Ministério Público não intentar a ação pública, ou seja, não denunciar no prazo legal, que prazo é esse? Talvez tenha alguma previsão antiga lá no CPP dizendo que o MP tem um prazo. Mas o CPP também diz que o inquérito tem que durar 10 dias quando o réu está preso e 30 dias quando solto. Né? E nenhum inquérito dura 30 dias. Né? Que então o procurador, a procuradora da Fazenda tem que entrar com a ação penal privada subsidiária da ação pública. Né? Ou seja, ele tem que se substituir ao Ministério Público, e aí também não sei quantas pessoas lembram dessa aula de processo penal. Nesses casos, se recebida a denúncia, depois quem toca a ação volta a ser o Ministério Público. Né? Então, não é que a Fazenda vira para sempre o MP desse caso, mas o chute inicial é dela. Né? E aqui eu não sei nem como é que os procuradores receberam essa notícia, porque aí o que você está falando... Uma coisa é você alimentar o Ministério Público com os dados tributários que você tem, que no final do dia é isso que o assistente de acusação faria. Né? Mas imagina o sujeito ter que fazer denúncia, né? Fazer denúncia no sentido técnico penal, ou seja, o equivalente de uma ação inicial do processo civil, né, para os não iniciados. Né? Desenhar um projeto acusatório. Não tem essa minuta no banco de dados da Procuradoria até agora, me parece. Sobretudo, Matheus, Fernando e demais aqui, quando o que ele vai ter na mão dele, em boa parte das vezes, é só o trabalho fiscal. Ou que, ordinariamente, não avança nada sobre a autoria. Quem que esse cara vai denunciar? Quem que esse procurador vai denunciar? Aí vem uma má notícia para os que estão participando aqui. Né? Eu aposto que eles vão consultar a junta comercial e denunciar os representantes legais. É Todo isso mundo. que eles vão fazer. Né? Quando não pegar um animadinho que vai incluir o Conselho de Administração. Né? Teve um caso que eu atuei recentemente que aconteceu isso. Pegou todos os diretores e o Conselho de Administração. Fonte, junta comercial daquela data. Simples assim. Ou contador, agora que está mais na moda, viu, Davi, na esfera tributária. Mas o Supremo já deu uma decisão dizendo que, em regra, o contador não figura no polo passivo, né? Enfim, né? Essa história de culpar o mordomo aí não está colando muito. Mas os administradores, os representantes legais, se essa portaria vinga, né, tem um risco bastante grande, porque, obviamente, o procurador da Fazenda não vai ter o inquérito à disposição dele. Isso continua sendo prerrogativa exclusiva da autoridade propriamente criminal, do Ministério Público. Né? E aí, na dúvida, eu responsabilizo quem apareceu aqui, aí eles que lutem e depois provem o outro lado, né? A minha parte, não vou dizer que eu me omiti, até porque não existe nenhum tipo de controle para que se diga, não, mas pode ser que eu fui atrás da junta, vi quem tinha poder, né? Eu não estou fazendo, em tese, uma maluquice embora a gente possa criticar muito, né? Mas do lado do servidor, né, preocupado em cumprir uma ordem, né, que está na portaria, ele, para algum lado isso tem que ir. E aí, isso pode ser, infelizmente, a consequência. Agora, essa portaria não pode sobreviver muito, né, gente? Porque imagina
ou a Procuradoria tendo que se habilitar em todas as ações criminais federais. Às vezes por R$50 mil. Eu acho que, na prática, acho que esse tiro pode sair pela culatra, porque claramente o intuito aqui é que a PGFN lute ao lado do MPF na recuperação do dinheiro, né, na cobrança do tributo. Só que tem um número limitado de procuradores. Então, se todo mundo ficar trabalhando com o MP, eles vão deixar de trabalhar na PGFN, é um problema de cobertor curto, né? Não me surpreenderia que, na linha daquela portaria que estabeleceu o mínimo para você ajuizar a execução fiscal, né, lá de R$20 mil, não venha um teto de valor aqui, porque, obviamente, esse cobertor vai ser curto. Mas eu acho que você está pensando num cenário bem otimista, Davi. Eu pensaria nesse cenário da ação penal privada sendo oferecida ou contra os grandes contribuintes, ou como meio de coerção mesmo para pagamento de tributos de valores mais elevados. Isso. Eu acho que talvez eles não atuem nesse âmbito mais geral da coisa, sabe? Mas eu acho que eles vão escolher ali aonde usar essa portaria. Não, eu acho que ela vai ser usada assim, Fernanda, eu só acho que em algum momento alguém vai colocar um piso. Porque se for atrás de qualquer 20, 30, 50 mil reais pelo Brasil todo, eles vão deixar de cobrar 1 milhão, 2, 3 milhões na ação, aí sim, própria da PGFN. Não vai, mas eu aposto que vai ter uma turma felicíssima com essa portaria e animadíssima, né? Mas eu acho que em algum momento eles vão ter que colocar um parâmetro, né? Não dá para eles duplicarem o MPF, e não faz sentido como uso de recurso público, né? Eu não sei se eu estou já meio calejado ou meio velho, mas tem que lembrar que essa portaria não veio de outro lugar a não ser da própria Procuradoria. Sim. Alguma motivação muito para ter, e veio em consideração, né? Mas para quem vai e tal. E aí eu acho que talvez tenha havido uma análise, mas os prós da pressão, e a portaria não é posterior ao julgamento da DI, né? Ela é anterior. Então, acho que houve, na dúvida, vamos pegar mais poder e depois a gente vê se a gente usa para tudo ou se a gente pega aquele caso que está sendo um exemplo aqui, que está motivando essa minuta. Porque as coisas não nascem assim, né? Não é um procurador sozinho que soltou a orientação. Mas eu estou sendo muito maquiavélico aqui na leitura. Não, é isso, acho que agora, do ponto de vista formal, assim, usando o chapéu de criminalista, é uma portaria que diz o seguinte: a Fazenda Nacional é vítima, é o titular do interesse violado pelos crimes tributários. Exerça todos os papéis de vítima, né? Brigue contra o arquivamento, ajuiza ação penal, se habilita como assistente de acusação. Então, a rigor, o CPP abre espaço para que ela assuma esse papel, né? Então, eu não sei também quão profícua seria uma discussão em torno da legalidade disso, não. Eu acho que o Judiciário Criminal vai confirmar. Quem é que representa o Estado em assunto tributário? A PGFN, desculpa. Não. E aí, ou seja, a solução seria ela mesma se conscientizar que é humanamente impossível eles botarem na portaria a ferro e fogo, e aí criar algum tipo de prioridade ou critério para que isso seja execuível e dê segurança para o servidor público, o procurador, que tem lá hoje uma ordem para, a princípio, fazer isso em qualquer caso em que ele identifique aplicável a regra aqui. Concordo. Aí eu acho que, passando para o nosso próximo slide, eu queria ouvir agora a opinião do Davi, que eu acho que até você já adiantou aqui, Davi, sobre a legalidade mesmo da portaria, porque a gente vê a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como representante aí da Receita Federal, né, que é o órgão arrecadador dos tributos, se miscuindo nessa esfera penal. A nós, tributaristas, realmente soa estranho. E aí a gente puxa esse último precedente como defensor ali da legalidade, de cada um atuando dentro do seu papel. Então, a Procuradoria
perquirindo a arrecadação, mas na esfera judicial, no âmbito da execução fiscal, que é o que lhe cabe, não via ação penal. Então, para nós, aqui do nosso lado, soou estranho, tocou o sininho ali da ilegalidade. E aí a gente queria saber até que ponto esses últimos julgamentos do STF, que nos parecem corretos, né, nos parecem defender esse caminho da legalidade, da observância desse processo administrativo fiscal até o seu final, para então o envio da representação fiscal para fins penais, até que ponto a gente poderia puxar algo desses precedentes para defender uma ilegalidade dessa portaria? Pois é. Eu estava até aqui, enquanto você falava, tentando ver aqui, lei orgânica da PGFN, mas eu achei um decreto de 67, não sei se ainda é isso, né? Olhando sob o prisma do processo penal, né, a vítima tem poderes limitados, mas tem alguns poderes, né? E a portaria dá à PGFN os poderes que o CPP efetivamente dá à vítima, né? Então, me parece que algum olhar de legalidade vai ter que vir do lado de vocês, ou seja, a PGFN pode, do ponto de vista administrativo tributário, exercer esse papel, né? Porque o processo penal vai ler isso com naturalidade, na minha opinião, que de fato, quem que é a vítima deste crime tributário? É o Estado, né? Mais especificamente a Fazenda Pública, então se faça representar pelo procurador. De mais a mais vai ter um argumento eficientista, que bom, vocês criminalistas adoram dizer que ninguém entende nada de tributário aqui. Agora, beleza, agora nós temos. Agora nós temos um especialista de tributário atuando junto com o Ministério Público, né? Vai melhorar a qualidade das decisões, a qualidade dos argumentos, tal. A vida do réu vai ficar mais complicada. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Então, a gente deu uma boa notícia para o pessoal do julgamento da semana passada no STF, mas aqui a gente tem uma notícia não tão nova, porque a portaria é um pouco mais antiga, mas ela está longe de ser boa, né? Pode complicar muito especialmente para o caso de você pensar que o executivo eventualmente entra na alça de tiro aqui e é o alvo desse tipo de procedimento, né? Agora, conjugando as duas coisas, isso, se ocorrer, é depois que acabar o procedimento administrativo de revisão do lançamento, enfim, aí que hora que a gente tiver já uma inscrição em dívida ou em vias disso acontecer. Sim. É isso. Pelo menos conjugando isso, nós vamos ter esse cenário. E eu acho que aqui a gente, já se aproximando do final desse evento, a gente queria comentar um último julgamento recente sobre até que ponto pode agora o Ministério Público agir para obtenção de informações para uso na esfera penal. Recentemente foi decidido, então, que o Ministério Público necessitaria de autorização judicial para requerer informações junto à Receita Federal, para, então, seguir na esfera criminal com essas informações, enfim, inquérito e aí eventual denunciação. Eu acho que esse foi um bom precedente, né, para os contribuintes, em que pese a gente já tenha visto aí a atuação do Ministério Público em conjunto com o próprio Judiciário ou afastado dele, buscando informações junto à Receita Federal. A tendência é a gente ver essa ação diminuída, né, a partir desse julgamento, especialmente se a gente fizer a leitura desse em conjunto com a da ADI, que determina ali que se aguarde o fim do processo administrativo fiscal. Deixa eu tentar separar. Eu fico imaginando o seguinte: a gente tem aí, em tempos de pós-Lava Jato, talvez alguns casos para a gente imaginar quais são os recados que estão sendo dados, né? Vou começar do tributário. Todas as nossas informações estão nas nossas declarações de imposto de renda, e ainda que a gente não declare, o fisco não tem muita dificuldade de conseguir do nosso cartão de crédito, dos cartórios de imóveis, de várias fontes, instituições financeiras especialmente,
informações que são protegidas por sigilo fiscal, né? Então, a nossa vida está refletida em base de dados de N outras entidades e empresas privadas aí. O Supremo já julgou no passado que, se não me engano, a Lei Complementar 104 não seria inconstitucional e então seria permitido que o fisco tivesse acesso diretamente a esse tipo de situação. Então, o extrato do Matheus, o meu banco não está cometendo nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade de enviar isso para a autoridade fiscal para que ela faça melhor o trabalho dela. E aí a gente tem os julgamentos da época da STF sobre até que ponto isso é uma proteção, não é, o dever do servidor de não abusar da autoridade, tudo isso. Então, uma coisa é, o fisco então pode, a lei já manda o banco mandar para ele os dados e o fisco pode acessar isso, mesmo que o juiz não seja consultado. É trabalho do fisco viver auditando as empresas, as pessoas, e para esse trabalho ser bem feito, poderia então haver esse acesso sem que isso se implicasse em nenhuma quebra de sigilo ou proteção de quebra de algum direito constitucionalmente protegido. Aqui, esse julgamento do STJ, que, salvo engano, é agora desse mês, ou do mês passado, né, foi 5-3. A minha memória, alguns nomes de ministros ficam marcados e o julgamento foi 5-3 contra o poder do Ministério Público de pegar essa informação da Receita sem o juiz ter autorizado, ou seja, o juiz precisa autorizar. E eu estou dizendo do nome dos ministros porque o ministro que puxou os votos divergentes, né, que felizmente foram a minoria, foi o ministro Schietti, lá do STJ, que foi justamente o relator daquele caso de 2 anos e pouco atrás, onde se disse que deixar de pagar ICMS era equivalente a um crime de apropriação indébita. Com toda a dificuldade que se criou em volta daquilo, né, o STF veio adiante, fez uma decisão meio salomônica, que, bom, mas se for devedor quanto máximo, como a gente já falou agora há pouco, mas me parece, eu não sei, Davi, se você tem mais exemplos desse mesmo ministro, ele é um cara realmente que está tentando deixar a vida do contribuinte um pouco mais difícil. Ele estava, então, assumindo que, olha, a Receita pode pegar o dado, porque a lei manda e não tem inconstitucionalidade, o STF já falou, e se a Receita já tem esse dado, não é a Receita que olha e pode ver que tem um indício e manda para o Ministério Público. O Ministério Público vai lá e pede para ela. Então, a premissa, se prevalecesse esse julgamento, que felizmente não prevaleceu, o Ministério Público podia a qualquer momento falar, Receita, me manda os dados tais, tais e tais. E aqui não. O Ministério Público, se você tem essa suspeita e um juiz diz que você está correto, aí o juiz autorizando você pode ir atrás. Ô, Davi, sem talvez entrar em nenhuma polêmica aqui, se existisse esse julgamento, esse entendimento há mais tempo, talvez ações, sei lá, da Lava Jato ou outras atuações teriam sido eventualmente minimizadas, porque está havendo um movimento de pêndulo, né? Em que a Lava Jato está sendo questionada, e parte do que eles têm feito, né, o que foram criticados por terem feito, foi eventualmente pedir até para autorizar do exterior informações, né, ou mandar informações sem ter participação do judiciário ali validando, né, a iniciativa, o cabimento daquilo. Aqui o Ministério Público está tomando o seguinte recado, olha, a Receita sim pode pegar, e já vai ter a exposição, só que, e o fiscal da Receita pode mandar para você se ele entendeu o indício, né, agora com o julgamento do STF, olha, mas em qualquer caso, você pode até receber informação da Receita, mas você só vai mandar adiante se acabar o processo administrativo. Se o tributo realmente é devido ou não é. Agora, você ir atrás, você tem que bater na porta do judiciário, porque sozinho você não poderia. Enfim, exatamente esse o racional que foi consolidado, né, de que enfim, o funcionário público que detecta essa irregularidade pode fazer a notícia de crime, pode encaminhar, e isso está desde o Código de Processo Penal de 41, não tem nenhuma novidade nisso. O inverso é que realmente na Lava Jato aconteceu muito, né, tinha o núcleo de auditores da Lava Jato, né, hotline, né, tô desconfiado da Fernanda, levanta aí tudo da Fernanda, vai me passando aqui, né? Esse tipo de relação acabou, né, a partir desse precedente da STJ. Então, agora o Ministério Público, claro que ele pode requisitar a informação da Receita, mas, né, como é uma investigação ativa e não reativa, ele precisa atender os parâmetros legais, ele precisa ter indícios de autoria e materialidade e tem que ter controle judicial dessa requisição, né? E no que, de novo, o STJ acertou, o Schietti é um excelente ministro, assim, acima da média, mas ele tem uma implicância com o penal tributário. Ele não esconde isso, tá? Por isso que eu estou, entre aspas, criticando, porque os 2 julgamentos dele me pareceram meteoros passando raspando na nossa atmosfera. Eu falei, nossa, se isso vai adiante,
realmente a gente teria a validação, né, de procedimentos que são sempre bem intencionados, né, e nenhum servidor está ali para fazer nada errado, mas eles implicariam realmente uma exposição e um risco maior de algum abuso, alguma incoerência acontecendo, né. E, Davi, e o julgamento ter sido por sessão, né? A tendência é que isso esteja encerrado o tema e a gente não veja isso acontecer mais? O STJ tem sido muito mais firme do que o Supremo, curiosamente, em manter os precedentes, né? Então, afetado a sessão e decidido na sessão, as turmas vão seguir. Essa é a minha experiência em matéria penal. Vai rolar sempre aquele ressalvado a posição do relator, vírgula, a sessão já decidiu e vida que segue, tá? Esse chapéu eu tenho que tirar. O STJ talvez seja o tribunal, em matéria penal, né? Não sei dizer em outro, mas talvez seja o tribunal que mais se preocupa em manter a integridade e a coerência das decisões que dá, tá? Não vou tacar mais pedra do que eu já taquei aqui, mas a parte tributária não foi um bom exemplo por um bom tempo. Acho que mais recentemente, né, Fernando, a gente tem uma postura um pouco diferente, mas na parte tributária ficou famoso o voto do piloto de Banana Boat, né? O próprio ministro assumindo, olha, a gente tem que decidir o que a gente quer, que a gente fala que é devido, o que não é devido, e o contribuinte fica como passageiro do Banana Boat pego de surpresa pelo que o piloto ali vai fazer. Mas eu acho que a tendência mais recente, né, dos julgamentos dos últimos anos é também haver mais respeito e, eventualmente, ressalvo a minha opinião, mas em prol da segurança jurídica, manter o veredito que, em sessão, onde for, já está convalidado. Então, uma última boa notícia para terminar. Então, a gente, no placar aqui, o pessoal pode ir para casa um pouco mais tranquilo, né, Davi? O STF deu a boa notícia. A Procuradoria, sendo a Procuradoria, está tentando atrapalhar um pouco a nossa vida, com todo respeito, mas o STJ mandou uma outra boa notícia, e essa eu brinco de novo, passou um meteoro, né? 5-3 não estava muito longe da gente ter, eventualmente, o Ministério Público incluído de muito poder de dizer, olha, esse CPF aqui da Fernanda me manda os dados aí que eu... Deixa eu dar uma olhada o que pode ter aqui. Então. Acho que, sem dúvida, o saldo da nossa conversa de hoje são notícias mais positivas que negativas. E mesmo a portaria, né, a PGFN já podia fazer essas coisas. O judiciário já acolheria, né? Agora virou meio que uma obrigação, tal. Mas também não é que inventaram a roda, né? Já houve casos, eu já atuei em casos que a PGFN tinha se habilitado, porque eram valores muito vultosos e tal, né? Eu só acho que, assim, criar o dever geral de participar de tudo não é factível, né? Mas o tempo vai dizer se eles têm braços para tudo isso. E, Davi, só porque você mencionou um caso concreto, a sua percepção é que a Procuradoria, ao se habilitar, né, exatamente o que ela buscava ali? Porque o final do processo penal seria uma condenação e não a arrecadação, né? Isso já estava em outro lugar, né? Mas é efeito necessário da condenação criminal o dever de reparação. O assistente de acusação ele precisa ter algum interesse na causa para além da condenação do réu, que para isso é o MP. Isso está no desenho legal do assistente de acusação. Geralmente é de interesse patrimonial, né? Então, o papel da PGFN, de maneira formal, é garantir... Agora, ela não vai mais chamar de arrecadação, possivelmente, ela vai chamar de reparação do dano. Mas é o mesmo valor? É um valor adicional ao que já haveria na cobrança na isenção fiscal? Não, ela quer o tributo devido, corrigido, com multa e tal, né? Mas, por exemplo, dano moral coletivo, que é uma invenção da Lava Jato, o próprio Ministério Público pede, não é a PGFN, né? Então é isso, ela vai entrar, talvez, como reforço para bloqueio de bens, para localização de bens, né? Agora, no final do dia, ela vai dar um apoio técnico. Essa é a notícia mais preocupante de todas, né? Em tese, ela vai trazer o arsenal argumentativo tributário que, por vezes, o procurador da República não tem. E aqui, de novo, não é nenhuma crítica, ninguém pode ser especialista em tudo, né? O cara está numa atribuição criminal, ele tem que atuar em tráfico, crime financeiro, tributário, não dá para ele ser especialista em tudo, né? E aí, se tiver um especialista da PGFN dando subsídio teórico, a vida dele fica facilitada e, portanto, a do réu dificultada. E além do subsídio teórico, ele pode munir o juiz criminal de informações sobre onde está o patrimônio
do perseguido, e embora a execução fiscal não tenha chegado nessa fase, ou o cara que impugnou, fez um depósito, garantiu, ele pode... Então, é muito compreensível, né? Ele está tendo mais um caminho para garantir que, olha, no final do dia, a arrecadação de algum lugar eu vou pegar. O poder do assistente de acusação é muito parecido com o do MP, né? Inclusive, ele pode pedir cautelares patrimoniais. Claro que o juiz vai sempre ouvir o MP, não vai canetar direto, né? E aí, ao pedir, ele pode falar, olha, eu localizei esses bens todos aqui, etc. e tal, eu acho que é o caso de bloqueio, por exemplo, né? Cautelares patrimoniais. E o MP vai concordar, via de regra, né? E não tem por que ele aliviar nesse pedido se ele já pediu na execução fiscal. Então, bom, cada juiz, cada objeto aqui, então essa informação nunca vai atrapalhar em estar em mais de um processo. O máximo que vai acontecer é se bloquear aqui no penal e se consolidar, claro, não tem dois danos, né? A gente tem uma superposição de várias instâncias punitivas no Brasil. Dano, por enquanto, ninguém inventou dano bis in idem em dano, né? Se está reparado aqui, você faz um offset lá, ou sei lá, né? Nós vamos ter que encontrar um encontro de contas aqui, né? Então, não vai dobrar a reparação. Mas, às vezes, o caminho penal é mais rápido, né? Então, faz sentido. Dá para entender porque a PGFN está de olho nisso, né? Eu acho que chegamos ao fim, né? Porque nesse último slide aqui a gente tem um grande apanhado já de tudo que já foi trazido pelo Matheus, pelo Davi. Eu não recebi nada aqui pelo chat, então eu queria finalizar agradecendo a participação de todos, agradecendo especialmente ao Davi. Muito obrigado por estar com a gente em mais essa oportunidade. Eu que agradeço. A Fernanda, Matheus, toda a turma aí do escritório. E como costuma acontecer, dúvidas surgem depois, tá? Acho que justamente nesse slide tem os contatos, telefone, e-mail. Estamos à disposição aí. Muito legal, a gente que agradece, viu, Davi? Agradeço também o tempo que todo mundo esteve aqui e, de novo, fique à vontade para mandar os comentários ou nos procurar pelos dados que estão aí no final. Maravilha. Obrigado e boa semana. Obrigado, boa gente. Noite.